gratos. Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre um tema filosófico que é de suma importância para a formação acadêmica. E esse tema se dá na importância de que existem perfis de estudantes de filosofia. Aquele que vai ingressar na educação básica, aquele que se graduou e vai estar na educação básica, e aqueles que vão querer seguir carreira acadêmica na pós-graduação, mestrado, doutorado, coisas desse tipo. E mesmo que você não tenha o interesse em seguir uma carreira acadêmica mais profunda, ainda assim vale ressaltar a importância desse vídeo, que nós vamos chamar o tema de filosofia de manual e filosofia escolar. O que seria a filosofia de manual e a filosofia escolar? Filosofia de manual se dá esse título porque nós estamos falando de aquelas pessoas que vão estudar princípios mais rudimentares ou interpretações mais básicas daquilo que se dá na história da filosofia. E a filosofia escola, que a gente chama de filosofia dos especialistas, são daqueles que vão trabalhar, aprofundar-se na medida que ele vai trabalhar em pesquisa, e eles vão pegar referências profundas de interpretações atuais e mais, não sei se eu posso dizer assim, exatas, mais rigorosas sobre um tema de um filósofo, sobre um período filosófico, sobre um filósofo específico. Então, quando a gente fala da importância desse vídeo e de diferenciar a filosofia escola e a filosofia de manual, a gente pensa também que estudar filosofia é estudar, na maioria das vezes, história da filosofia, estudar os clássicos da filosofia, seja Platão, Aristóteles, Descartes, Habermas, Marx. Então você vai estar por dentro do debate que se faz no decorrer da história da filosofia e você se aprofundar ou você entender minimamente cada filósofo ou cada tema que cada filósofo trabalha. Eu, particularmente, entendo que para uma sólida formação filosófica, principalmente quando você vai para a educação básica, o ensino médio, é interessante você saber conhecer a maior parte de filósofos possíveis, a maior parte de correntes filosóficas possíveis, e ter um conhecimento mínimo desse panorama geral da história da filosofia para entender toda a realidade e você entender também como se deu cada debate, as objeções, as interpretações em cada tempo, para que você possa contextualizar e aplicar no seu cotidiano, na sala de aula, coisas desse tipo. Então, é necessário, ao meu ver, você entender o máximo que possa estar e também estar por dentro de todo o debate contemporâneo dos filósofos contemporâneos que estão debatendo temas atuais. Mas quando a gente fala da filosofia de manual e a filosofia escola, a filosofia de manual ela se dirige, como eu já disse, para aquela pessoa que vai simplesmente tem aquela preocupação de simplesmente se graduar e até pós-graduar numa graduação lato sensu e vai estar no contato da educação básica. Então, nesse sentido, não faz-se necessário uma pesquisa tão profunda ou você trabalhar minúcias de certos temas filosóficos ou de certos filósofos. Então, você vai trabalhar Platão, você vai pegar ali o mito da caverna, você vai trabalhar ali a questão da política em Platão, você vai trabalhar a metafísica de Platão de uma maneira bem básica. Então, não necessita uma profundidade maior sobre a teoria das ideias, a profundidade da teoria das ideias, ou
por que Platão mudou o seu pensamento político inicial, que começou na República, e no Político, que é um texto mais antigo, porque ele mudou. Então, você não precisa necessariamente trazer essas minúcias no seu cotidiano, na sala de aula, seja ela na graduação ou até mesmo na educação básica. Claro que quando a gente fala de graduação, a grande parte das pessoas que lecionam na graduação, ele já tem um nível de mestrado, de doutorado, então ele já é especialista em algum aspecto. E, majoritariamente, eles vão ser especialistas em alguma coisa. Mas, quando você vai trabalhar na graduação, você vai pegar ali uma matéria de filosofia antiga, não vai ter nem como você aprofundar certos temas, porque são um conteúdo muito vasto e porque você vai trabalhar várias correntes filosóficas, vários filósofos, e não vai dar tempo de você trabalhar cada tema com a relativa profundidade. Então, a gente fala aí de aquilo que a gente chama de filosofia de manual. E o que é a filosofia de manual? A filosofia de manual é a filosofia baseada principalmente nos textos de história da filosofia. Nos manuais de história da filosofia. Isso não significa dizer que você não possa trabalhar textos de fontes primárias. Você vai pegar um Platão, não significa que você não vai trabalhar lá uma República, o Criton, um Meno, não significa isso. Mas você vai trabalhar e até estudar os manuais de história da filosofia que são trabalham temas mais gerais e, principalmente, não são os especialistas dos especialistas. Mesmo que você tenha um filósofo aqui como um historiador como Giovanni Reale, que seu material é trabalhado amplamente nas graduações de filosofia, grande parte dos especialistas em filosofia, em filosofia antiga, entende que existem comentadores de história da filosofia antiga melhores, mais atuais e mais profundas do que Giovanni Reale. Muito embora possa ser utilizado. Você vai aprender muito com aquilo que Giovanni Reale diz. Mas você vai ter divergências na interpretação de Platão, em várias outras temáticas de história da filosofia antiga, quando você vai trabalhar com especialistas, mesmo que sendo, de certa forma, datados, são pessoas que trabalharam mais profundamente certos temas, certos filósofos, entende? Então aqui a gente chama de filosofia de manual. Aí eu trouxe aqui, esse aqui, que é um especialista em filosofia antiga. Eu tenho aqui, vim trazer só para demonstrar mesmo, a introdução à história da filosofia de Marilena Chaui, que aí você já tem um degrau a menos se comparado a Giovanni Reale, porque a gente tem que pensar que Marilena Chaui ela estudou filosofia no âmbito geral, se especializou em Spinoza, e não seria a maior ou a melhor indicação para você entender filosofia antiga. Muito embora, como eu disse, você vai trabalhar no ensino médio, você vai trabalhar na graduação, você pegar um ou outro texto, tirando a parte, como eu já disse em outro vídeo, da parte da interpretação de Sócrates, que ela entende a maêutica, né? E a gente sabe que a interpretação do método socrático não é a maêutica, mas o elencos. Você descartando essa parte, não deixa de ser interessante tanto o volume 1 quanto o volume 2. Aqui eu tenho também, trouxe aqui, o Anthony Kane, Filosofia Moderna. Isso aqui a gente chama de filosofia de manual, filosofia de história da filosofia. Então, assim, Anthony Kane, ele trabalha até a filosofia contemporânea, quer dizer, uma pessoa que escreve um manual de história da filosofia
desde a antiguidade até a contemporaneidade, não pode se esperar que ele seja profundo ou especialista em tudo. Às vezes você pode esperar até que ele erre em alguma interpretação. Então, Anthony Kenny, nesses volumes, ele vai trabalhar de uma maneira resumida. Os filósofos, vai pegar os principais filósofos, não todos. Talvez nem o melhor manual de história da filosofia vai pegar todos os filósofos de cada tempo. E aquilo que a gente chama de filosofia de manual. Anthony Kenny é um especialista em filosofia da mente e filosofia da linguagem. Então a gente chama aqui de filosofia manual. O que é a filosofia de manual? Você vai trabalhar de uma maneira geral, sem um devido profundidade, certos temas, certos filósofos, certo? Então essa filosofia de manual, ela serve para você trabalhar numa graduação, você trabalhar no ensino médio, e até mesmo você que está iniciando, e você quer algo resumido, você pega um manual desse e você vai trabalhar. E até mesmo você que está na pós-graduação, no mestrado, doutorado, você pode, que se aproveitar uma ou outra coisa desses manuais. Mas uma pessoa que está ali no mestrado, no pós-doutorado, dificilmente ele vai trabalhar manuais. Por quê? Porque ele já vai estar trabalhando de uma maneira muito mais profunda e muito mais lapidada. Então, o que acontece? A filosofia de manual, ela é uma filosofia geral, ela é uma filosofia que às vezes vai ter divergência de interpretação, vai ser muito mais comum a divergência de interpretação. E às vezes até mesmo erros de interpretação. Por quê? Porque aquele que faz o manual de história da filosofia, ele não é necessariamente um especialista na área, por mais, como eu já disse, que tem aqui o caso de Giovanni Reale, que é um manual muito popular nos cursos de graduação em filosofia. E aí trabalha-se muitos textos dele em filosofia antiga, certo? Então a gente vai falar agora da filosofia escola, que é a filosofia dos especialistas. E aí você vai trabalhar de uma maneira muito mais profunda, você vai ter novas interpretações mais atuais, mais recentes, e você vai ter nuances que você não vai trabalhar nos manuais de filosofia, né? Aí eu trouxe aqui uns exemplos, por exemplo, esse aqui, ó, Malebranche, La Vision en Dieu, do Guerrero, Martial Guerrero. Para quem não sabe, Guerrero foi um grande especialista em filosofia moderna e talvez seja um dos primeiros comentadores de filosofia moderna que qualquer estudante de filosofia moderna vai ter que passar. Então, ele tem famosos livros sobre Spinoza, Lame e Dieu, sobre Spinoza, que são livros até raros e difíceis de encontrar. E qualquer cara que vai estudar Spinoza tem que passar por esses 2 volumes sobre Spinoza. Ele trabalhou aqui, escreveu livros sobre Leibniz, sobre Malebranche, sobre Descartes. Tem aquele A Alma e o Corpo, em Descartes, que inclusive já tem tradução em português. Então, mesmo que exista manuais, interpretações mais recentes sobre a visão de Descartes, sobre Malebranche, sobre Spinoza, ou até Leibniz, você necessariamente vai ter que passar pela interpretação, consultar Guerrero, se você quer se especializar na filosofia moderna, principalmente nesses autores. Então você tem mais outros intérpretes que eles também vão divergir em alguns aspectos, principalmente sobre Descartes, que é Ferdinand Alquier e Henri Gourier, que também são especialistas em filosofia moderna. Então aqui que a gente está falando a gente chama de filosofia escola, né? Então você vai ter nuances de interpretação que você não vai ter nos manuais de história da filosofia, muito embora seja muito provável que esses manuais, esses autores que escrevem esses manuais, eles consultem autores como Guerrero. E aqui eu queria, por exemplo, exemplificar um livro que eu até já mostrei em review aqui, Primórdios da Filosofia Grega, que é dessa coleção Companions da
de Cambridge, Companion Cambridge to, tem sobre vários autores, que aqui também que é uma seleção que eles escolhem especialistas em cada tema, e não só em cada filósofo. Ele vai ter ensaios de especialistas naquela área. E aí você vai ter uma profundidade de trabalho de nuances. E como eu já expliquei no vídeo específico sobre esse livro, você vai ter, por exemplo, uma nova interpretação sobre os pré-socráticos. De que não necessariamente os pré-socráticos eles trabalhavam só a questão da física, de temas metafísicos, mas também, mesmo que de uma maneira rudimentar, temas morais. Porque o que é que a gente aprende quando a gente vai para a graduação em filosofia? Que os pré-socráticos, a característica dos pré-socráticos é se debruçar de temas metafísicos, temas que relacionam a natureza. E aí com Sócrates vai haver essa ruptura. Mas aqui ele já mostra uma nova interpretação. Não que necessariamente eles trabalhem temas éticos, mas eles vão trabalhar temas éticos mesmo que de uma maneira rudimentar e restrita. Claro que essa divisão entre Sócrates e os pré-socráticos e Sócrates trabalhando temas éticos é uma divisão didática para que você possa se situar entre aqueles que vieram antes de Sócrates, Sócrates e Platão. Então, assim, ele já vai trabalhar essas nuances de uma interpretação em que essa visão de que os pré-socráticos necessariamente só trabalhavam temas físicos e metafísicos não é toda a verdade. Então, isso que o especialista vai estar trabalhando. Entendeu? Então, vai ter uma nova interpretação sobre Homero, sobre cada filósofo pré-socrático. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque um livro como esse, ele vai pegar o especialista do especialista, o cara que às vezes ficou 20, 30 anos estudando só um tema, o tema do tema. Vocês estão entendendo? Então, aqui é o que a gente chama de filosofia escola, que é aquele que venceu o período dos manuais, o tema dos manuais, e trabalha de uma maneira muito específica. Aqui eu tenho aqui, por exemplo, ó, esse do Dom Garrett Spinoza, que você vai ter especialistas e pessoas que vão estar trabalhando e procurando novas soluções para novos problemas sobre este autor, sobre esse filósofo. O problema do monismo de Spinoza, o problema da multiplicidade de atributos, da infinitude de atributos, que é um problema no sistema spinozano, né? Então, quer dizer, Spinoza vai falar que o infinito, Deus se compõe de infinitos atributos, mas o infinito não se pode contar. Como é que ele chegou a essa conclusão de que existem infinitos atributos? Quais são esses atributos infinitos? Sempre que ele só descreve ali extensão e pensamento, que é uma influência aí também de Descartes. E aí o especialista ele vai procurar solucionar esses problemas que ficam soltos. Que quando você vai trabalhar no manual de história da filosofia, que trabalha a filosofia moderna, ele não vai se aprofundar nesses temas. Então, assim, para quem trabalha a questão de se especializar num filósofo, num tema daquele filósofo, até mesmo numa área de conhecimento, epistemologia, metafísica, ética, então você certamente vai descartar esse tipo de material, que são materiais de manuais, materiais de história da filosofia. Então, eu espero que tenham gostado, pessoal. Espero que tenha esclarecido essa questão desses problemas. Tenham nosso Pix para contribuição. Deixem um like, compartilhem, se inscrevam e até a próxima.